Hoje nós vamos falar sobre o obsessivo, a neurose obsessivo-compulsiva, tentando um perfil, ainda que essa ideia seja um tanto reducionista, porque só revela um aspecto. Tu és aquele a quem odeias, disse Lacan ao obsessivo, uma espécie de resumo que ele fez no seminário 5. Duras palavras do oráculo. Isso nos remete ao oráculo de Delfos, do templo de Apolo, em que até mesmo Sócrates foi fazer uma consulta. Sócrates, o primeiro analista, aquele que disse que ele só sabia que nada sabia. E, portanto, foi considerado o homem mais sábio pela pitonisa, pela mediadora entre o Deus e os homens. Então, para o perfil do obsessivo, a gente pode começar pelo seminário de Lacan, número 1, os escritos técnicos de Freud, de 1953 e 1954, em que Lacan começa a examinar a relação entre o obsessivo, o obsedado e seu mestre. Tal como a histérica, o obsessivo também quer um mestre. Só que a histérica quer destituir o mestre. O obsessivo espera sua morte. Há relações delicadas entre o fator tempo na análise e a espera do obsessivo. Há um fator tempo na análise. O analista apreende na experiência que há um certo desdobramento do tempo para compreender. Esse tempo para compreender pode ser encontrado nos escritos técnicos de Freud sobre a noção de Durcharbeiten, a elaboração do sujeito, a perlaboração. Trata-se do discurso como trabalho. Citando Lacan, é preciso que o discurso prossiga por um tempo suficientemente longo para parecer inteiramente engajado na construção do ego. A partir de então, pode, de uma só vez, vir a se resolver naquele para o qual se edificou, isto é, o mestre. Ao mesmo tempo, ele cai no seu valor próprio e não aparece mais senão como um trabalho. É o aspecto do obsessivo fazer tudo com grande esforço. Logo, o conceito é o tempo, uma definição baseada em Hegel, no momento em que Lacan considerava a relação senhor-escravo como sendo bem ilustrativa do conflito que se dá no plano psíquico. Hegel era uma ferramenta muito utilizada por Lacan para o entendimento da neurose obsessiva. A transferência é o tempo mesmo da análise. É o tempo da análise. A análise dita das resistências está sempre muito apressada em desvelar ao sujeito os patterns do ego, as suas defesas, os seus esconderijos. E é por isso, diz Freud, que ela não faz o sujeito dar um passo a mais. Freud diz, é preciso esperar. Diz Lacan, é preciso esperar. É preciso esperar o tempo necessário para que o sujeito realize a dimensão de que se trata no plano do símbolo, quer dizer,
Depreendo da coisa vivida na análise a duração própria de certos automatismos de repetição, o que lhes dá, de algum modo, um valor simbólico. Então, há obsedados cuja vida é uma espera. Por que será que essa espera da análise reproduz, de certa maneira, a espera na vida e a transmuta? Lacan responde essa questão com a dialética do homem dos ratos, em torno da relação do mestre e do escravo. Pergunta: o que é que o obsedado espera? A morte do mestre. Para que lhe serve essa espera? Ela se interpõe entre ele e a morte. Quando o mestre estiver morto, tudo começará. Vocês reencontram essa estrutura sob todas as suas formas. O escravo tem, aliás, razão, continua Lacan. É a justo título que ele pode jogar com essa espera. O mestre está numa relação muito mais abrupta com a morte. O mestre, no estado puro, está aí numa posição desesperada, porque não tem nada a esperar senão a sua morte. Porque não tem nada a esperar da morte do seu escravo, senão alguns inconvenientes. Ao contrário, o escravo tem muito que esperar da morte do mestre. Para além da morte do mestre, será preciso que ele se afronte à morte como todo ser plenamente realizado e que assuma, no sentido heideggeriano, o seu ser para a morte. Precisamente o obsedado não assume o seu ser para a morte. Está em sursi, está em suspenso. É o que se trata de lhe mostrar. Eis a função da imagem do Senhor enquanto tal. E na clínica, o Senhor não é o analista, ele está encarnado no analista. É somente após ter esboçado um certo número de vezes, e isso segundo certas canções, segundo um certo timing, continua Lacan, é somente então que o obsedado pode realizar o conceito das suas obsessões, quer dizer, o que elas significam. Em cada caso de obsessão, há necessariamente um certo número de escansões temporais e mesmo signos numéricos. É o que já abordei num artigo sobre o tempo lógico. O sujeito que pensa o pensamento do outro vê no outro a imagem e o esboço dos seus próprios movimentos. Ora, cada vez que o outro é exatamente o mesmo que o sujeito, não há outro mestre, exceto o mestre absoluto, a morte. Mas é preciso ao escravo um certo tempo para ver isso, porque ele está bem contente de ser escravo, e a ênfase Lacan, como todo mundo.